E um debate sobre o rateio de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, existentes no Estado e até o momento não executados, foi promovido no último dia 29 de novembro pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A requerimento da deputada presidenta da comissão, Beatriz Cerqueira, a audiência pública também reuniu representantes das Secretarias de Estado da Educação e da Fazenda, além de conselheiro do Tribunal de Contas e representantes da comunidade escolar. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e o deputado federal Rogério Correia também estiveram presentes. Agora nós vamos acompanhar alguns dos principais momentos desta audiência pública. Eu tenho feito algumas reuniões, visitado escolas estaduais e temos recebido também de vários colegas parlamentares dos municípios questionamentos a respeito dos recursos do Fundeb. Na medida em que o ano vai terminando, os estados e municípios não investiram todo o recurso recebido, tendo aí recursos que têm uma destinação que é vinculada, que é determinada constitucionalmente pela legislação, que tem que ser aplicado na educação básica, notadamente na valorização dos profissionais da educação. Então, tanto nos municípios quanto na rede estadual, nosso grande questionamento é exatamente sobre as possibilidades e a legalidade, vamos dizer assim, em relação ao rateio dos recursos do Fundeb. Várias administrações municipais justificam a Lei Complementar 173 para não fazer a política em relação ao investimento dos recursos do Fundeb, e o governo do Estado não justifica nada. O governo do Estado está sem dizer nada. Ainda hoje pela manhã, durante a primeira atividade do Assembleia Fiscaliza, onde os secretários são obrigados, convocados a comparecerem à Assembleia, nós iniciamos esse questionamento. Vamos ter acesso aqui aos números do Fundeb, tanto acumulado quanto desse ano de 2021. E se nós temos valores como esses que nós estamos divulgando e vamos discutir aqui no âmbito do Estado, que são quase 2 bilhões de reais, no que se refere ao ano de 2021, e mais de 4 bilhões de reais, se acumulado, considerando os anos anteriores. Então, a gente está diante de uma situação gravíssima. O economista do DIEESE, na subseção do Sindiúti, Diego Rossi de Oliveira, apresentou dados numéricos, divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda e pela Secretaria do Tesouro Nacional, que comprovam há recursos do Fundeb que deveriam ser aplicados na educação e não estão sendo. O que acontece quanto à previsão da arrecadação do Fundeb para 2021? A gente pode ver ali, que mais de 73% dos municípios já estavam prevendo aumento na arrecadação do Fundeb. Constava na LOA dos municípios. Ali não são todos os municípios, mas é quase todos, 834, porque são que nem todos os municípios encaminharam as informações para o Tesouro Nacional. Então, dos 853, 834 enviaram essas informações que contêm a questão sobre a arrecadação do Fundeb, a previsão. Então, na LOA desses municípios, já estava previsto. E, olha só, teve cerca de 26% dos municípios esperavam um crescimento na receita de mais de 15%. A gente pode falar aí, 54% já esperavam um orçamento de, no mínimo, 5% maior de recursos do Fundeb. Então, já estava previsto na LOA. Mas aí o que tem de interessante nisso? Apesar do Fundeb não poder financiar todo esse orçamento, em média, se todas as prefeituras gastassem todo o recurso do Fundeb certinho, 50% do orçamento da educação para o ano de 2021 já estava pago, só com o recurso do Fundeb. 1 bilhão de reais é o que o governo tem no saldo do Fundeb. E o governo, ele fez a política de não valorizar a educação. Eu ouvi aqui do outro representante que nós temos boas intenções. Nós não precisamos de boas intenções, nós precisamos de política de valorização. É o que nós precisamos. Nós não queremos boas intenções, não. Falta de planejamento foi a política que o governo de Estado adotou para acabar com essa categoria, gente. É uma categoria que está empobrecida. Nós estamos, desde 2017, sem ter um reajuste do piso salarial, desde 2017.
O governo nos deve 4, 5 anos de reajuste. O governo de Estado fez a opção de atacar os direitos dessa categoria, que tanto contribui com a educação no Estado de Minas Gerais. Essa é a política de planejamento, de estruturar a educação que o governo de Estado tem. Quando nós olhamos, né, o que o governo, quais são as políticas, valorizar, eu ouvi que tem material, isso é muito importante. O governo de Estado hoje, ele paga. Também sou do Conselho Estadual, do Conselho do Fundeb. O governo de Estado hoje, com a folha de pagamento da educação hoje está em 47,33%. O mínimo, gente, que o governo pode utilizar do Fundeb desse recurso é 70%. Então, o que o governo tem investido na educação está muito abaixo do que ele tem a obrigação de fazer, que é investir o mínimo de 75%. O Fundeb aprovado, ao invés de 60% pessoal da educação, ele expandiu para 70%, não apenas de professores, mas para os trabalhadores da educação, para o quadro global do magistério. E, com isso, ampliou, inclusive, a possibilidade de que os recursos do Fundeb sejam ainda mais importantes na contribuição também do piso salarial nacional, que também já foi aprovado e que tem um valor que foi muito importante, porque haviam muitos estados e municípios com um valor de piso muito pequeno. Posto esse histórico, é bom lembrar que aqui em Minas Gerais, nós temos aqui em Minas Gerais, a Constituição Estadual, em 2018, ela também aprovou o piso constitucional. Foi numa campanha ampla que o Sindiúti fez à época, Beatriz era coordenadora do Sindiúti, e eu era deputado estadual, e apresentei a emenda constitucional que garante o pagamento do piso aqui para a jornada de 24 horas. Isso foi aprovado. Portanto, esta emenda está em plena execução. Na minha opinião, o governador descumpre um preceito constitucional importante, que é o pagamento do piso salarial para a jornada de 24 horas. E ele tem condições de fazer isto, e mais, tem condições agora até mais amplas pela aplicação dos 70% do Fundeb. Não há impossibilidade do pagamento de reajuste, de rateio, dos 70% do recurso do Fundeb. A lei que foi aprovada de congelamento mais recente, ela não é impeditivo para que isso aconteça. Ou seja, prevalece aí, é a minha opinião também, mas agora não apenas minha, mas do Tribunal de Contas, de que não há impedimento para que o governo cumpra os 70%, ou até, dizendo de outras palavras, é necessário que ele cumpra os 70%. E, para fazer isso, concessão de reajuste, rateio estão colocados. Não há como Minas Gerais dizer que não tem recurso para empregar os reajustes do piso desde 2007 a essa categoria. Dinheiro tem, não tem boa vontade política e planejamento, como todos já colocaram aqui. Lembrar que ainda tem a CO 722, que o Estado de Minas receberá ainda mais 150 milhões de precatórios do Fundeb. É preciso considerar esse dinheiro também, que, como disse o senhor do TCE do Estado de Minas Gerais, os aposentados não têm direito a esse abono, mas pelos precatórios, muitos aposentados, se o Estado de Minas Gerais investir o dinheiro na valorização dos profissionais da educação, terão recurso também. Toda vez que a gente vem aqui na Assembleia Legislativa participar de alguma audiência e a gente vem debater alguma coisa relativa à educação, a secretária de Educação não vem. Com todo respeito aos representantes que estão aqui encaminhados, né? A questão não é a presença de vocês, mas é a ausência da secretária de Educação de Minas Gerais para debater um tema tão importante para todos nós. Parece que é assunto de pouca importância para ela. Para um governo que se diz ser diferente, ser o novo, tem se mostrado mais ultrapassado, mais retrógrado possível. Talvez a Júlia esteja mais preocupada com o fato de estar no Conselho Fiscal da CEMIG, por exemplo, né? De compor aquele conselho, inclusive recebendo jetons e os benefícios que fazem parte de alguém que compõe o conselho
fiscal de uma empresa estatal, né? Coisas que não chegam para nós, pobres mortais, que estamos lá na escola pública. Porque para nós restou uma pandemia custeada com os nossos parcos recursos, dando conta de ofertar as aulas com os nossos equipamentos, na precariedade que nós temos, com a ausência de sinal de internet em todas as regiões de Minas Gerais, né, em muitas regiões, não em todas. E a gente viu aqui falando muito de planejamento, mas o Estado não se planejou para ofertar a educação básica de qualidade para os milhares de alunos do Estado de Minas Gerais. Uma pergunta que não quer calar, tá? Quando que será pago esse rateio? Ele vai ser pago? Quando? Como? Para quem? Tá? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo aqui está querendo saber. Nós viemos aqui também para saber disso. Então, eu espero que a gente saia daqui com esse cronograma, né? Quando que será pago? Como que será pago? Se eu chegar na escola atrasada, eu sou punida. Se eu falto, eu sou punida. Eu sou cobrada e, se eu faltar, por que o governador não é punido pela falta de cumprimento da lei? Eu quero isso seja punição igual eu tenho se eu não cumprir com minhas atividades, com meus compromissos. Independente do partido em que vocês militam, o Fundeb, né, ele expressa numa lei uma política de Estado para a educação. E é uma política de Estado que ela é pública, que ela é laica e que ela é de qualidade para todas as pessoas. E dizer a vocês que, quando propositalmente um gestor aponta que parte do recurso deve ser empenhado e ele sabe que ele não vai liquidá-lo, esse gestor usa uma manobra fiscal para descumprir a lei. Ao final da audiência, ficou bem claro que, de fato, há recursos do Fundeb no Caixa Financeiro do Estado. E há recursos acumulados, mais de 4 bilhões de reais. Existe o recurso, está na conta, o governo, para não pagar o que deve às professoras, para não investir na carreira e no salário das profissionais da educação, para não fazer concurso público, aumentando o número de profissionais efetivos, para ele não fazer tudo isso, ele empenha para uma série de outras despesas, que aqui ele não conseguiu nem nos dizer em que esse dinheiro, que hoje está na conta do Fundeb, quase 2 bilhões de reais, considerando 2021. Se nós considerarmos os anos anteriores, são 4 bilhões de reais. Eu vou falar os números certinhos, porque nós temos acumulado, até o momento, o saldo financeiro do Fundeb em Minas Gerais acumulado quer dizer que também é dos anos anteriores, não é? 4 bilhões, 189 milhões, 116.809 reais e 9 centavos. O governo não explicou o que ele vai fazer com esse dinheiro, que é recurso do Fundeb, saldo financeiro. Se nós contarmos apenas 2021, o dado do dia 20 de novembro era de 1 bilhão e mais de 800 milhões de reais. Os 4 bilhões estão aqui num documento que é público, relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, janeiro a agosto, orçamento fiscal. Aí nós vamos lá na última página, são 3 páginas. Quando a gente vai na última página, está escrito aqui, saldo financeiro conciliado. Aí, entre parênteses, saldo bancário. 4 bilhões, 189 milhões, 116.809 reais e 9 centavos. Esse é o saldo financeiro do Fundeb, considerando o acumulado dos anos anteriores, informado pelo governo do Estado. Aqui, isso aqui é material, informações da Secretaria de Estado da Fazenda. Sobre o que vai ser feito com esse dinheiro, o governo não nos informou. Sobre os quase 2 bilhões de reais do ano de 2021, nos foi informado que está empenhado. Nós perguntamos em quê, não souberam nos dizer.